Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar sobre o negócio apícola. Negócio o que é negócio apícola? O pessoal fala pouco de negócio apícola. Você vai olhar na apicultura, você vê muito falar de abelha, vê muito falar de mel, produção. Manejo. Fala tudo de apicultura, fala tudo de abelha, fala tudo de manejo, fala tudo de produção. Mas não fala de negócio apícola. E as pessoas acham que negócio apícola é só vender mel. E a gente sabe que é bem recente, né? É começar a valorizar não a apicultura, mas as abelhas para o planeta. E a apicultura mesmo, a criação, a produção, nunca foi valorizada no nosso país, né? Assim a verdade seja dita. A gente tem poucas grandes indústrias. E tem muitos países aí que têm destaque com a apicultura como destaque, e o Brasil ainda tem apicultura como... O Brasil até tem grandes indústrias, só que essas grandes indústrias elas não são voltadas necessariamente para um negócio apícola. Ou interno. Como assim? A gente vai ter que debater isso, porque a gente tem muitas indústrias, o Brasil está entre os maiores exportadores de mel do mundo. Teve um avanço aí de centenas de entrepostos aí em um prazo de 15 anos. A gente tinha 10 entrepostos no Brasil, hoje a gente tem mais de 1.000 entrepostos. Mas necessariamente esses entrepostos estão fazendo um negócio apícola? Ou estão apenas intermediando a venda de um mel? Porque o negócio apícola ele é constituído a partir de o quê? Ele não é constituído a partir da ótica de você ter o máximo de lucratividade possível, com o menor custo embutido? E que envolva toda uma cadeia, né? E que envolva toda uma cadeia? Então, até que ponto esse máximo lucro possível está sendo trabalhado para ser constituído como um negócio com N maiúsculo? Bacana. Então, a gente vai falar agora sobre negócio apícola. Mas antes, professor, eu quero que o pessoal dê like. Quem tiver no YouTube, dê like aqui nesse episódio do nosso podcast. Assina o nosso canal. Marca o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que forem subindo no canal no decorrer da semana. E se você tiver no Spotify, isso, dá 5 estrelinhas lá pra gente, tá bom? Dá estrelinha pra gente, já que é muito importante. A gente precisa que você compartilhe, esse episódio aqui também, que você marque lá as estrelinhas e dê o like para que a gente tenha visibilidade nas redes sociais. Hoje vai ser um podcast informativo e de gerar consciência, né, Thiagão? De gerar consciência. E eu penso que não só para apicultura, porque o produtor pequeno, em geral, no nosso país, a gente não teve educação financeira. Da nossa geração para trás, a gente não tem educação financeira, a gente não sabe como gerar valor às coisas, né? É verdade. Tá começando agora esse processo com rede social, com mais informação. Verdade. Então hoje vai ser assim E aí, como diria meu avô, vai desanuviar. Com certeza. E isso, exatamente isso aí, gente, que é o trabalho da escola de apicultura, né, professor? Isso. Porque a gente vê muito canal de apicultura na internet e o pessoal foca somente em manejos. Manejo e produção. E produção. Manejo e produção não fala nem de superprodução, fala de alta produtividade. Fazer a alta produtividade. Quando tem coragem de falar. E eu vou além, viu? Tem muito canal aí ficando famoso com gambiarra. Vocês veem também? É o que mais tem. É o que mais tem. O brasileiro gosta do jeitinho. Gente, o jeitinho faz rápido, mas não tem constância, né? Exatamente. É por aí. E a escola, ela vem com essa pegada mesmo de trazer uma outra visão sobre a apicultura. Sem dúvida. Então a gente não quer só mostrar como pegar abelha e como produzir mel. Nós queremos mostrar como você consegue fazer um negócio apícola a partir da apicultura. Exatamente. A partir da produção de mel, a partir da produção de própolis e outros produtos das abelhas. É isso aí. Então, esse é o desafio nosso aqui. E a escola, professor, a gente tem muitos canais para fazer isso. Muito conteúdo, né, Thiago? Tem os conteúdos gratuitos que a gente faz, sobe todo dia em rede social. A gente tem os treinamentos que a gente faz de tempos em tempos, puxa um treinamento aí pro pessoal. É isso aí. A gente tem os cursos dentro da escola de apicultura também para os nossos alunos. E talvez o nosso principal evento do ano, o Congresso. O Congresso é o principal deles, não é, Jandy? Por que é o principal? Porque é o que a gente vai tratar literalmente do negócio milionário da apicultura. E aí o povo fala, já vem esse professor de novo com essa ideia, enrolando o povo com esse papo que não existe na apicultura. E é um outro problema também que tem no setor. As pessoas não acreditam que é possível você constituir um negócio milionário na apicultura. É ou não é verdade? É verdade. A apicultura no Brasil, ela tem essa cara
essa pecha de ser uma subatividade. É. Então, a fazenda que tem um apiário, ela tem só para pagar despesa. Isso foi construído ao longo de alguns anos, né? Essa ideia foi construída ao longo de 30 anos. Porque os anos 80, ele foi do quê? Da adaptação à abelha africanizada. Né? Os anos 70 ali ainda a apicultura estava marginalizada, esquecida mesmo. Ninguém queria saber de abelha. Teve ali um grupo de pesquisadores nos anos 70, vamos trazer a africanizada e trabalhar correto com a africanizada. Então nos anos 80 foi que entrou o uso de macacão. Exatamente. Foi que entrou o uso de colmeia, foi que entrou o uso de fumigador, foi que entrou o uso de EPI, dos EPIs corretos, montagem de apiário correta, na distância de segurança correta. Então, os anos 80 foi a adaptação da apicultura brasileira à abelha africanizada. Os anos 90 foi que começou a se tratar da questão de você melhorar a produção e produtividade. Mas melhorar a produção e produtividade visando principalmente ao final dos anos 90, que foi o início das exportações de mel. E ali começou a nascer toda uma ideia, inclusive até de órgãos de extensão, né? Que sempre doutrinaram a ideia seguinte: vamos trazer muitos apicultores, colocar cada um com 10, 20, 30 colmeias e colocar para produzir mel. Não importa se vai fazer produção pequena, produção média ou produção grande. A gente precisa de volume. E daí também nasceu o quê? O problema do Brasil de produzir pouco mel demais. Inclusive, na nossa história da apicultura, professor, quando surgiu a abelha africanizada, que ela surgiu aqui no Brasil, Isso. e ela mudou completamente o cenário apícola, que antigamente era a abelha europeia, que era uma abelha muito mansa, e surgiu a africanizada, que é uma abelha muito mais defensiva, isso quebrou totalmente o conhecimento que o brasileiro tinha sobre a apicultura. Já não tinha muito conhecimento. E quando entrou a africanizada ainda, ele praticamente foi a zero. Então, isso levou os anos 60 e os anos 70, a apicultura, ela não vou dizer que é pânico, porque não havia também pessoas que viviam de apicultura. Não havia. O pânico da abelha. Não, o pânico da abelha foi o que foi criado. Não, assim, então... Porque todo mundo tinha ali a abelha no fundo do quintal, e tinha a abelha no fundo do quintal aonde? Criada dentro de balaio, né? Dentro de caixote velho, dentro de lata. Era atividade de subsistência. Não, sempre foi tratada como atividade de subsistência por mais de 95% da cadeia. Só que ali era feito ainda de uma forma totalmente nômade e rudimentar, ou seja, a pessoa ela era extrativista. Então, os anos 60, anos 70 foram anos esquecidos da apicultura brasileira. No final dos anos 70, quando eles viram que não tinha como banir o sangue africanizado do ambiente, porque isso foi tentado por 20 anos. Vamos eliminar as africanas, vamos eliminar o sangue africano, vamos eliminar o sangue africano. Viram que não tinha como. Você não tem como eliminar um DNA que ele é dominante. Né? Perante o outro que é recessivo, o DNA dominante, ele predominou. Quando eles viram ali nos anos 70, final dos anos 70, que não tinha como, então vamos nos adaptar a essa abelha. Então, se tem outras regiões usando equipamento de segurança, usando colmeia correta, então entrou um time de pesquisadores e ali foi pesquisa mesmo. E daí começou do zero, né? Do zero. Porque ninguém conhecia esse tipo de abelha. E não foi a cadeia, não foram os elementos da cadeia que introduziram a adaptação africanizada. Isso é importante citar. Não foram empresas do segmento. Não foram empresas, mesmo porque elas não existiam. Não existiam empresas, não existiam empreendedores apícolas, não existiam criadores de abelha profissionais. Não haviam. Quem fez isso? Quem fez foram os meios de pesquisa. Foi o USP, o Unicamp, o UFV. Foi um time de mais ou menos 200 pesquisadores da época. Foi uma safra de pesquisadores. Se a gente citar nome aqui, a gente vai levar aqui um podcast inteiro só falando deles. Porque tiveram contribuições poderosas para a africanizada estar aí dominando hoje. Então, ali nos anos 70, final dos anos 70, não foi nem início, final dos anos 70, veio esse time de pesquisadores, as universidades pode falar, o FMG, o UFV, USP Ribeirão Preto, Unicamp, o UNB de Brasília, ou seja, as principais faculdades do país com seus representantes de pesquisadores, vamos sentar, reunir, vamos adaptar a abelha africanizada? Federal do Rio Grande do Sul, não podemos esquecer, essa foi uma das principais que pegou o trabalho lá do professor Schenck, Emily Schenck, da Colmeia Schenck, e trouxe para a adaptação, ou seja, aquilo que o Emily Schenck fez lá no início do século XX, 1920, 1910, foi trazido para poder adaptar para a africanizada. Beleza, aí veio os anos 80, o pessoal já começando a trabalhar com a abelha correta, foi quando a gente entrou, a gente fez o curso em 83. A gente foi um dos primeiros a receber tecnificação de apicultura usando colmeia, usando roupa, usando fumigador. Porque antes da gente, não tinha. Padronizando, né, Você não tem relatos de apicultores dos anos 70, pessoas dos anos 70, um ou outro, muito esporádico, que faziam uma apicultura técnica de segurança. Então, nos anos 80, foi do quê? De adaptação
para abelha africanizada para produzir. Quando a gente entrou aí 80% dos apicultores que estão aí daquela época empreendendo forte. Os anos 90, estávamos já adaptados. Todo mundo já criando abelha, dentro de um padrão já de tecnificação de segurança. Mas produtividade muito baixa. E começou a exportação. No que começou a exportação, começou a ter uma demanda muito alta para mel. E não tinha mel. Continua não tendo, né? Até hoje. E não tinha mel. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos aumentar o número de apicultores e o número de colmeias. A ordem é, vamos implantar colmeias. Vamos implantar colmeias. Vamos implantar colmeias. Teve um projeto muito famoso na época, que durou mais ou menos 20 anos, que foi do início dos anos 90 até 2008, que foi o projeto APS. Projeto APS do Sebrae. A ordem era, vamos espalhar colmeias. Não importa se vai ter produção ou produtividade, nós precisamos de mel. Foi esse projeto que fez várias casas de mel pelo país? Também, agora? isso. Assim, casas de mel, entrepostos. Um dinheiro que hoje em dia a gente vê que foi sucateado, porque não adianta você entregar a ferramenta, menina, o maquinário e não... Para você ter... E se fosse só maquinário, foram distribuídas mais de 500 mil colmeias dadas. Apicultores que recebiam 5, 10 colmeias cada um. Foi quando o Brasil teve um salto ali, que ele tinha um número que até então, lá nos anos 90, eles falavam que era em torno ali de 50 a 60 mil apicultores. O Brasil ele deu um salto para quase 300 mil apicultores no final de 2008, 2009, 2010. Mas todos teriam conhecimento técnico de produção. Com conhecimento técnico nenhum. O conhecimento técnico era, espalha, pega uma erva cidreira, esfrega na caixa. Pega a abelha e tira mel. A abelha vai entrar, quando chegar o período do final do período chuvoso, você vai lá e tira o mel. Sem manejo, sem rainha, sem melhoramento genético, sem técnica, sem alimentação. Ou seja, uma apicultura extremamente extrativista. O Brasil saltou em produção? Saltou. O Brasil está entre os 8 maiores produtores de mel do mundo. Mas esses 8 maiores produtores de mel do mundo, nós temos a pior produtividade de mel do planeta. 15 a 18 quilos de mel por colmeia é nada. E eu penso que se nessa época aí já tivesse sido colocado, vamos comunicar os apiários, vamos fazer uma ligação política entre o poder público e o produtor. Você sabe quando é que a comunicação de apiário veio? Depois que o Brasil sofreu um embargo de 2006, 2007, 2008. Porque ninguém falava nem rastreabilidade de cadeia. Pra que rastrear? Não, é mel. A gente espreme, bacaninha e tal, vai pra dentro de um balde, é só enfiar dentro do tambor, o americano compra. Mel é mel. Mel é mel. A rastreabilidade vem em 2008, quando teve ali a imposição do controle de resíduos, que o Ministério da Agricultura não fazia, e que o mercado internacional cobrava a questão da rastreabilidade da origem do mel, foi que começou a se falar em 2008, 2009, que começou a falar em mapeamento de satélite. E era um programa caro, chamava APTRAC, era um programa argentino. Você pagava $600 nele para você ter a licença e fazer mapeamento. Ou seja, os apicultores não tinham nem dinheiro para isso. E logo depois, entrou o Google Earth Pro liberando também a assinatura dele, porque o Google Earth Pro também era pago. Você pagava $400 por ano. Tinha versão paga e tinha versão gratuita. Exatamente. E o gratuito você não fazia nada. Era bem limitado, né? Você não conseguia fazer uma circunferência. Para poder determinar um raio. Era só o gostinho. Eram fotografias antigas. Exatamente. Então foi bom porque logo o Google Earth Pro liberou o acesso dele, ou seja, hoje é gratuito, graças a Deus, e todo mundo começou a fazer mapa. Foi quando a gente desenvolveu o sistema de mapeamento. Você quer aprender a fazer mapeamento, você procura o nosso canal no YouTube, você vai achar muitas aulas, o professor fala sobre mapeamento apícola, e você até vai conseguir também achar lá o nosso manual de mapeamento apícola. Exatamente. Que é um manual que a gente entrega o pessoal gratuito. Procura nas aulas lá que vai achar link para você receber esse material. Exatamente. Ali que nasceu o mapeamento. Então foi ali 2009, 2010 que a gente fez. Não havia. Foi quando eu fui o primeiro realmente a desenvolver. Você vê que nenhuma universidade se propôs a pegar o Google Earth Pro. Vamos fazer uma pesquisa disso aqui. Vamos fazer um levantamento. Vamos pegar várias regiões do Brasil para poder ver quantas colmeias que vão ser implantadas. Ali que começou um primeiro trabalho. Então a gente vê que toda a estruturação da apicultura no Brasil é muito recente. Recente e mal conduzida. Sim. Então, tudo... Em 40 anos de atividade, 30 anos, Thiago, foi simplesmente para dizer, implanta colmeia. Põe colmeia. Não importa se vai tirar 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos. Nós precisamos de mel. A ordem é, nós precisamos de mel. Vamos atender o mercado que a gente precisa de mel. Foi juntando tudo. Isso 30 anos. Gente, e olha o tanto de prejuízo, assim, financeiro mesmo. Porque uma pessoa que tem 70 colmeias, produzir uma colmeia de 10 mel, quilos. 10 quilos por colmeia, é muito dinheiro desperdiçado, gente.
Menina, eu tive agora lá em Paulo Afonso, lá, conheci um apicultor que tem 3.000 colmeias. Grande, né? Grande, 3.000 colmeias. 30 toneladas por ano. 30 toneladas em 3.000 colmeias. O que eu sou um grande apicultor, o cara tira 10 quilos por colmeia. E acha que tá fazendo um grande negócio. Não, eu sou um grande apicultor, eu sou empresário da apicultura. Entende que o erro já começa no processo de produção? Sim. Ou seja, as pessoas acham, inclusive, que isso... eu tenho 3.000 colmeias. Isso foi uma ordem, inclusive, constituída até pela nossa entidade máxima, que é a CBA, que depois ela mudou o regime estatutário dela. O que é CBA? É a Confederação Brasileira de Apicultura. A confederação, Thiago, ela estipulou o que seria um apicultor profissional. Uhum. Então, até 50 colmeias, você é um apicultor amador. Uhum. Até 200 colmeias, você é um apicultor intermediário. Acima de 500 colmeias, você é um apicultor profissional. Ou seja, a apicultura profissional ela não foi doutrinada e ensinada baseada no regime de superprodução de mel. Ela foi baseada no número de colmeias. Então, o cara atingiu 500 colmeias, eu sou um grande apicultor, sou profissional. Eu não digo nem superprodução, professor, até uma produção mediana aí. Porque... Abaixo da média nacional, 10 colmeias. E isso foi muito incentivado e foi financiado por quem? Por entrepostos querendo exportar. A forma mais barata. Foi quem financiou, foi quem colocou dinheiro nisso tudo. Não, a gente tem que exportar, gente. Vamos produzir mel barato aí, de qualquer jeito, não importa, nós temos que entender mercado. É um grande filão pro país. Então, por ser um negócio, por ser ter uma história muito recente, a apicultura, acaba-se que tem pouco conhecimento em cima da própria apicultura e tem-se pouco conhecimento, especialmente sobre o negócio. Sobre o negócio. Thiago, eu peço licença. Eu acho que a gente tem muito conhecimento sobre a apicultura, mas que sobre negócio. Mas que até mesmo sobre a apicultura, esse conhecimento ele não é muito aceito ainda, professor. Não é não. Porque o professor sempre fala, a gente tem muita pesquisa, os pesquisadores brasileiros e até do mundo inteiro pesquisa muito sobre a apicultura, mas existe uma resistência do brasileiro em aceitar que a Lúcio Reck, que nosso aluno da Escola de Apicultura, eu lembro que ele me apresentou um vídeo. Um vídeo antigo, um vídeo de 92. Professor Aruni Sattler, professor Esther Bastos, professor Dejair Message. Tô falando aqui de FUNED de Minas Gerais, tô falando de Federal do Rio Grande do Sul, tô falando de UFV. Eles apresentaram um primeiro esboço com aula mesmo. Um vídeo de quase 20 minutos mostrando superprodução de mel. Ninho, sobreninho, preparo da colmeia nos 60 dias que antecede a safra, método, processo, no Rio Grande do Sul. Um apiário com 40 colmeias, eles alcançaram uma média lá em 92. Alcançaram uma média naquela época, Thiago, de 140 quilos por colmeia. Tá no vídeo, o Lúcio Reck tem esse vídeo. E hoje a gente tem amigos... Cara, esses pesquisadores tomaram porrada. Muita, porque é impossível uma abelha produzir isso. Não tem como. Tomaram muita porrada. Depois entrou a professora Etelvina no trabalho também de melhoramento para poder pegar a genética e multiplicar isso. Mas esses pesquisadores tomaram porrada demais. Conhecimento, assim, aprovado de pesquisa a gente tem. Quando a gente começou na apicultura, a gente tem amigos que falavam assim, que nada, que criar em caixa, e a gente vai sem camisa pro mato, com um tufo de pano, queima lá e joga tudo dentro do balde. Eu lembro, assim, é uma coisa que passou de geração para geração, que até pouco tempo era desse jeito. Então, se o brasileiro tem muita resistência sobre a parte técnica da apicultura... Que o diga o negócio. Negócio de apicultura. Se a gente lá atrás, Thiago, né, professor Armido ali, enquanto cia da abelha ainda, colocou lá atrás um primeiro mapeamento de satélite, um primeiro calendário apícola, que foram os primeiros mesmo, não havia nada. Quem dizer que tinha, conversa fiada, não tinha. A gente foi realmente o primeiro, foi o primeiro a colocar isso. A Escola de Apicultura agora, professor Armindo na figura da escola, é o primeiro novamente a introduzir uma vanguarda no segmento, que chama negócio apícola, que ninguém nunca tratou. Mas eu tratava aqui de negócio, eu sempre falei de negócio, eu sempre trabalhei minha vida inteira no Sebrae, falei de negócio. Nunca ensinaram o negócio apícola. E a gente vai falar aqui no Construir o quê? Sobre negócio. Construir o processo do negócio. Não, mas eu sempre ensinei a vender mel. Vender mel é um detalhe do negócio. É um dos pontos. Um dos pontos do negócio. Vender mel não é negócio apícola.
Vender mel é um dos passos do processo da constituição do seu negócio. E tem que ser atualizado, porque não se vende mais como vendia-se há 10 anos, por exemplo. Gente, não se vende mais como se vendia há um ano. Ou ontem, né? Hoje já tem outra forma. Porque quando você trata de um negócio, quando você lida com o negócio, quando você lida com o mercado, ele é o tempo todo dinâmico. Eu estou conversando, professor, com os alunos mentorados que estão vindo para cá, para o nosso congresso, pessoal que vai palestrar, inclusive, no congresso, e eu falei com o Weber e com a Thaís, e eles estão lá em Frutal. Isso. Lá na região de Frutal é uma cidade pequena, uma cidade relativamente pequena. Apiário Floramel. E lá, professor, tem muitos apicultores, tem muitos cachoteiros e tem 2 entrepostos na cidade. O que significa? Mel demais no mercado. Lá tá sobrando mel no mercado. Tem o cachoteiro que pega o mel no meio do mato e coloca dentro da garrafa de pinga e sai vendendo na rua. Tem um apicultor que já tem uma certa noção e ele tá embalando. Não é nem aluno nosso, mas já tá embalando. Aprendeu a embalar, aprendeu a rotular para tentar pegar uma parte do mercado. E já tem aqueles como o Weber Thaís, que já tem o CIF, já tem o selo, consegue entrar nos mercados, mas é tanto apicultor já no mercado que eles mesmos eles dizem que eles colocam o mel na prateleira, aí vem um concorrente, empurra o mel deles para trás e coloca o mel deles na frente. Assim. É a concorrência muito, muito desleal. E eles estão tendo que recriar o negócio deles, professor. É isso mesmo. Então não é só vender mel. Eles vão até trazer no congresso as novidades que eles estão fazendo para melhorar as vendas. E é coisa muito bacana. Eles estão empreendendo, fazendo de uma forma totalmente diferente. Que tem que ser recriado. Né? Eles estão virando uma chave aí. Porque tem que ser recriado. A gente viveu isso no período da pandemia. A gente viveu isso no período da pandemia. Deixa eu fechar esse microfone aqui. Isso. A gente viveu isso no período da pandemia, aonde a gente teve ali num primeiro momento, né, uma falta de mel no mercado. A gente teve uma falta de mel no mercado e todo mundo ali entrou colocando mel no mercado, né? Só que não tinha mel. Passada a pandemia, a gente está aí agora em um momento aí qual? Em um momento aí onde você está tendo muita produção primária. E essa produção primária sendo exportada aí a 7, 8 reais o quilo. Mas tem uma parcela dessa turma que está colocando mel no mercado. Com registro, sem registro, com rótulo, ou até sem rótulo na garrafa de pinga. Não é? Verdade. E o mercado realmente está com muito mel nos mercados sendo vendido. Mas sendo vendido como? Sendo apresentado como? Sendo exposto como no supermercado, na farmácia, no sacolão? Porque isso também faz parte do negócio. É onde o Weber está se recriando. Para poder o produto dele chegar bem apresentado no mercado. Verdade. Então é importante. Eu quero falar um pouco mais do congresso aqui, professor, porque eu acho que é o evento que a gente faz, além de ser o mais importante do ano, é o evento que a gente foca mais em negócio. Sem Quando dúvida. a gente fala de congresso, o que é o congresso? O pessoal que tá boiando, não sabe o que a gente fala de congresso? A gente tá falando, tá empolgado aqui, porque essa semana vai acontecer aqui em Goiânia. Amanhã, pô, começa. Começa amanhã, pô. Verdade. Amanhã começa, né, Jandes? Nosso Congresso Prêmio de Apicultura de 2024, professor, é o maior de todos que a Escola de Apicultura já fez. É verdade. É o maior de todos, com mais participantes, tá batendo um recorde em Goiânia, e eu acho que Goiânia vai ser pequena a partir desse ano, viu? Eu também tô achando. Eu tô achando que 2025... Eu acho que Goiânia não consegue... Não consegue abrigar, não. É verdade. Quem sabe aí, estamos crescendo. Não é? Crescendo. Então, o que é esse congresso? Ele é focado em tratar de negócio apícola. Não vai falar de manejo, não vai falar de alimentação, não. Não vai falar de rainha, não vai falar de montagem de apiário. É negócio. O que é negócio? É como você estruturar estruturar todo um planejamento para você faturar com ele. E o pessoal bate mais, o pessoal falou no início aqui do podcast, e lá vem ele de novo falando de ficar milionário. Por quê? No Brasil tem isso, quem faz sucesso toma pancada, né? Rapaz, quem faz sucesso... Se você encontrar qualquer pessoa, né, em qualquer produto, seja ele produto físico ou produto digital, se a pessoa tá tomando porrada, você pode ter certeza que a pessoa tá fazendo sucesso. Exatamente, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Agora, se a pessoa... Exatamente. Quanto mais hater, mais a pessoa faz sucesso. Quanto mais hater. Não é, Thiago? Dá pra ficar rico construindo carro? Dá, ixi. Dá pra ficar rico vendendo água? Nossa. Agora, por que quando a gente fala que dá pra ficar rico vendendo mel, o pessoal fala que é mentira? Loucura, né? Por que loucura. Quem faz bicicleta fica rico, quem faz... Dá pra ficar rico com oficina mecânica? Dá. Dá, ué. É ou não é? Tanto dá, que olha que interessante, você tem uma oficinazinha de esquina, fundinho de quintal, que o cara tá ali sobrevivendo tranquilinho, e tem concessionária que cobra caro na oficina mecânica. Exatamente.
E a pessoa deixa de ir naquele mecânicozinho cobrando micharia do fundo de quintal, porque sabe que vai fazer o serviço porco, pra pagar caro na concessionária e ter o serviço garantido. A mesma coisa é mel. Então, o que a gente fala... Tem quem paga R$8 no mel? Tem. Tem quem paga R$15 no litro? Tem. Quem paga 80? E tem quem paga 80 no litro? Também tem. Tem. Gente, eu conheço gente que ficou rico fazendo bolo. Pois é. Confeitaria. E rico mesmo. E rico. Ficou rico. Tem gente que não dá conta. Tem gente que compra um bolinho de supermercado de 20 conto e compra. Não compra? Compra. Tem quem paga 20? Tem. E tem quem paga um bolo de R$500? Tem. Tem. E qual é a diferença daquele bolinho de feira que o cara vende R$2 ele tá vendendo o almoço para comprar janta e aquela dona famosa aqui de Goiânia que tem um bolo assim, aquele bolo maravilhoso que sai em tudo quanto é rede social e cobra mais de R$500, R$600 um bolo. A diferença é que ela constituiu um negócio em cima da confeitaria do bolo. Exatamente. Ela fez um negócio do bolo. Exatamente. Existe quem paga R$10 no litro de mel para consumo? Tem. Tem. E existe quem paga 80. Existe. E quando você constitui um negócio apícola para cuidar desse filão, desse nicho de mercado que paga 80, é que você se diferencia no mercado. Eu não me preocupo em vender para quem paga 10. Falo direto que, diferente da Companhia da Abelha, eu tenho um cara com uma bitaca vendendo mel R$15 no litro. E assim... E eu preocupo com ele? De jeito. E quem paga... E normalmente, a pessoa não... Quem compra por 10, normalmente tem condição de comprar o mel de 80. E ele compra o de mel, o de R$10, 1, 2 vezes no máximo. Não compra mais. Ele não compra mais. Na verdade, a gente, enquanto ser humano, a gente está querendo sempre o melhor. E a gente sabe o que é melhor. E outra coisa também, a gente não tem que ficar perdendo tempo tentando convencer a pessoa por que vale a pena você produzir o mel e vender a R$80. Não precisa. Os nossos alunos, as pessoas que têm essa visão empreendedora, as pessoas que já têm essa natureza empreendedora, na hora que entende que você consegue vender o mel com uma margem de lucro aí superior a 200%, 400%, ele vai atrás. Com certeza. Vai atrás da informação, vai atrás do conhecimento e O empreendedor. O empreendedor. Então, assim, a escola de apicultura não tem que ficar perdendo tempo batendo na tecla. Não, gente, é possível sim você ganhar dinheiro, é possível você vender o seu mel por um preço mais justo. Não, porque aqui não é meu, igual lá no Instagram, que eu coloquei esses dias lá a questão do mel lá, 70, 80. Aí um pegou e respondeu assim, que lá vem você falando de novo, aqui na minha cidade eu tô penando pra conseguir vender a R$8 o quilo, estão pagando R$8,25. Estão pagando, amigão, você não tá vendendo. Eu vou perder tempo te convencendo? Não vou perder tempo, cara. Pode continuar vendendo a seus R$8,25. Não é ele que tá vendendo, né? Você tá só fornecendo, você não tá vendendo. Essas pessoas estão comprando de você e impondo teu preço. Agora eu vou perder tempo querendo te convencer, cara. Continua vendendo a seus R$8,25, porque aluno meu, ele já entendeu que ele tem que montar um negócio. Você não montou negócio nenhum. Que negócio que você montou? Então, amigão, boa sorte. Siga firme na tua caminhada, porque eu tenho que tratar das pessoas que acreditam no negócio para poder montar o negócio. A grande diferença entre aquele que vende o mel a R$8 o litro e aquele que está vendendo o mel a R$80 é negócio. É essa visão de ser ou apicultor ou ser empreendedor. Exatamente. Então, se você quer ser apicultor, você vai ficar a vida toda aí tirando abelha de cupim. Agora, se você quer ser empreendedor... Você tem que buscar conhecimento. E aí você tem que buscar conhecimento. Da mesma maneira que você buscou conhecimento lá atrás para fazer uma apicultura como caixoteiro, você tem que buscar conhecimento também para empreender. Empreendedorismo é conhecimento. Não é só botar o mel na embalagem, rotular e botar na gôndola. Não é só isso. Isso aí é um dos passos do processo. A constituição de um negócio, ele passa por várias etapas que você tem que buscar o conhecimento disso. Se você não busca conhecimento disso, você consegue implementar o negócio? Não consegue. O professor trouxe a palavra-chave aqui do nosso podcast, que é esse conhecimento. Tudo é conhecimento. Para você criar o seu negócio. E a gente não vai amarrar a informação, a gente vai trazer para você agora quais são esses conhecimentos que você tem que ter para você constituir o seu negócio apícola. E é papel e caneta na mão porque é um podcast, mas é aula. Segura. Quem chegou até aqui vai receber uma baita aula de empreendedorismo apícola aqui, professor. A gente separou alguns pontos aqui, alguns conhecimentos que a gente tem que compartilhar com o pessoal para eles entenderem o que é o negócio apícola. O professor falou, o negócio apícola não é só vender mel. Não é só vender mel. Longe de ser só vender mel. O vender mel é um dos passos. É um dos passos. Então vamos lá. O primeiro que a gente traz aqui, professor, é mercado. Mercado. Então você
vai ter que entender. Você não vai a ideia do apicultor não é só trabalhar captura de abelha, fazer produção de mel, fazer manejo. Isso aí é apicultura. Isso aí ficou lá na porteira da fazenda. Isso é produção, né? Isso aí começou lá no apiário e terminou na porteira da fazenda. Da porteira da fazenda para fora, você não faz apicultura. Da porteira da fazenda para fora, você faz mercado, indústria. E você tem que conhecer esse mercado. E tem que conhecer esse mercado. Por quê? Às vezes o camarada chega e pensa que vai vender para Deus e o mundo. Professor, o que é mercado? Mercado é tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, envolvendo o quê? O ato de você comprar e vender produtos. Você está comprando e vendendo produtos, você está fazendo mercado. Não importa se é uma caneta, não importa se é um celular, não importa se é um mouse, não importa se é uma câmera, não importa se é o arroz, o feijão ou o mel. Você está comprando, você está vendendo, você está fazendo mercado. Isso. Exatamente. A chave do mercado é essa aí, essa lei do mercado. É a oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, se tem oferta, se tem demanda, o mercado vai achar o equilíbrio entre oferta. Para quem não sabe o que é demanda, porque existem pessoas que não sabem o que é demanda. Tem. Primeiro, oferta. O que é oferta? Eu tenho oferta de mel. Quando eu tenho oferta de mel, eu estou ofertando mel aqui, ó. Eu produzi 1 tonelada de mel, estou ofertando meu mel. 1 tonelada. Estou aqui ofertando. Quem quer comprar? E vai partir para venda. A pessoa que comprar, consumidor final, o cara que vai exportar, não importa. Quem for comprar de você é a demanda. A demanda é quem compra. A oferta é quem oferece. Quem quer o mel? A demanda vai vir poder comprar. Por isso que é a lei de demanda e oferta. A oferta eu tenho muito mel. Se eu tenho mais oferta do que demanda, a tendência do meu preço é cair. Se eu tenho mais demanda do que oferta, a tendência do meu preço é subir. A demanda e a procura, né? Se você também trabalhar só em cima dos conceitos de oferta e demanda, você também fica escravo disso e não consegue fazer o quê? Crescer o seu negócio. Então, o entender o mercado é você entender o que seu mercado deseja. Você tem mercado que paga 8 e você tem mercado que paga 80. Você tem. Então, como é que eu vou entender esse mercado? Como é que eu vou saber onde eles estão? Isso aí, professor. Essa é a chave. A pessoa tem que... Às vezes o apicultor, ele tem aquela ideia inocente de que vai vender para todo mundo. E não é, gente. Não é vender para todo mundo. Existe um mercado de entreposto que vai te pagar R$12. Tem o mercado do atravessador que vai te pagar R$8. Tem o consumidor final que vai te pagar 40, 60, 80. Vou citar aqui outros elementos de compra que a gente fala muito pouco. Governo compra mel. Governo compra mel. Licitação, né? Licitações. Colocação de mel em merenda escolar. Colocação de mel na Conab. Muito mel. No período da pandemia, eles colocaram mel na Conab. Olha só. Isso foi abandonado. O pessoal está esquecendo que todo ano está aparecendo aí, ó, licitação para compra de mel. E não é pagando R$8 não, Thiago. É o governo comprando ali 30, 40, 50 toneladas para colocar mel dentro da cesta básica. Dentro da cesta básica. Pagando aí montantes de 20, 30, R$35 o quilo. Como que você vai saber como chegar nesse mercado? Tem que buscar conhecimento. Você vê que eu tô trazendo um negócio aqui que ninguém fala. E outra coisa, professor, uma coisa nova também aqui, que é de mentorado, aluno prêmio para mentorado. Existem subnichos no mercado. Então, às vezes a pessoa pensa, vou vender em mercado, vou vender no supermercado. Sabia que tem, o professor sabe, tem nossos mentorados que subnicharam e vende somente para padaria. Só para padaria. Só padaria. Não quer vender em mercado. Ele não quer saber de farmácia. Ele especializou em vender para onde? Para padaria. Especialista em vender para padaria. Subnicho do subnicho. É isso aí. E foca nisso. O que significa? Toda a produção dele, toda a cadeia do negócio dele é voltada para esse mercado. Pode até citar, é o Baratella, pô. É o Ricardo Baratella, nosso aluno mentorado, e ele constitui hoje o estudo do mercado dele, pensando até no consumidor que vai nessa padaria. Ele não pensa só no dono da padaria. O dono da padaria é quem pega o mel para revender. O estudo de mercado, ele é tão assim abrangente que vai desde também ao tamanho da embalagem que você oferece. Sim. Você faz um estudo e fala assim, a de 1 quilo é a que vende mais? Ou se eu fizer a minha produção fracionada em 500 gramas, eu atinjo mais pessoas? Como que a pessoa gosta de comprar? Por exemplo, hoje a embalagem que viralizou no mercado é a tal da bisnaga, né? Ou então... E quem disse que você vende através de bisnaga no Brasil inteiro? No sul é pote de boca larga, né? A tendência é. Porque cristaliza mais fácil. Entendeu? Cristalizou mais fácil, o cara tira e come cristalizado. Né? Vira geleia. Vira geleia. Porque a bisnaga já não tem que cortar a embalagem e tal. Exatamente.
Pois é, então o mercado é o primeiro grande conhecimento que a pessoa tem que ter para se aventurar aí, né, no empreendedorismo. E estudo de mercado, existem ferramentas para você fazer estudo de mercado. Não é simplesmente, deixa eu fazer uma entrevistinha, não. A entrevista faz parte também do processo. E não é só na sua cabeça, não é intuitivo. Não é intuitivo. Não, eu vou querer fazer isso. Existe já Quando você faz o estudo de mercado, às vezes você cai do cavalo que você achava que era de uma forma e é de outra. É. Então, o estudo do mercado é o primeiro ponto. Entender que tem mercado que paga 8, a 12, a 30, a 80. Como é que eu chego neles? Qual que eu quero? Qual eu quero? Ou eu quero todos? Porque tem aquele que vende para todos também. o esforço para vender de 8 é um, o esforço para vender de 80 é outro. Não pensa assim que você vai vender de 80 de qualquer jeito. Você tem que se capacitar, tem que ter conhecimento, tem que... Investimento, tem que ter apresentação. E tem aqueles, como eu falei, que também vão especializar em vender para todos. Tem. Para todos. O cara tem uma distribuidora de alimentos. Distribuidor de alimentos vende para todo mundo. Ele vende para padaria, para farmácia, para sacolão, para tudo. O custo é um pouco menor. Um custo menor. Tudo você tem os impactos e colocar na balança. O cara que vai vender para todos os mercados provavelmente vai ter um ticket menor. Vai ter um ticket menor. Mas ele vai ganhar no quê? No volume do produto que chega para um número muito gigante de consumidores. Então você vai prepara para ter volume. O seu negócio porque você precisa ter volume. Ter volume. Você ganha, mas você ganha no volume. Exatamente. Então você tá vendo? Tudo isso tem que ser... A cabeça fica borbulhando de ideia. A gente tá falando assim, imagina o apicultor falando, aí agora o que é que eu faço? Gente, sentar e estudar. Não tem outra forma. Não tem jeito, não tem jeito. Apicultura que lá você aprende todos os detalhes. Segundo ponto importante que a gente quer compartilhar com vocês. Canal de venda. O pessoal pensa, professor, que é só vender mel na porta de casa, ou pensa que é só bater de porta em porta, e não é. Ainda é. Essa é uma das etapas, mas não pode ser só isso. Existem vários canais. Se a pessoa ela ficar na ideia de que é só bater de porta em porta ou vender na porta de casa ali na garagem, ela vai ficar limitada. Assim, vende-se mel na porta da casa e a pessoa vem comprar. E vende muito. Funciona. Não, Thiago, te falo que funciona em qualquer local. Mas não é só isso. Mas não é só isso, porque nesse sistema de venda você fica limitado também a uma quantidade X de venda. Por exemplo. Você consegue vender tranquilo. Você vendendo E nós temos um aluno disso, o Fábio. O Fábio, que é do lá de São Paulo, que a gente usa até a apresentação dele no nosso curso CMC. Ele vende na garagem de casa. Ele bota 5 toneladas de mel na garagem de casa, vendendo pro bairro dele. Mas se ele quiser, por exemplo, crescer o mercado dele para 20 toneladas, ele vai conseguir vender na garagem de casa? Então ele já tem que buscar o quê? Outras estratégias de apresentação do produto dele. Não é ou não é? Por exemplo, eu estava citando aqui o exemplo do caso do Éber, da Thaís, lá em Frutal, que é uma região que tem muita concorrência de mel. Se ele só deixar uma plaquinha lá, vende-se mel, ele vai ter um limite. Vai ter um limite. De venda. E ele já já está tendo uma mentalidade empreendedora e já está constituindo um negócio milionário também, já está batendo, brigando. Para ter também, construir um negócio milionário de mel, professor, ele não tá só com a placa na porta. Não pode. Ele não pode estar. Ele chega no teto. Ele chega no teto. Exatamente. O que são canais de venda? Canais de venda são aquelas outras formas que você tem, são as várias formas que você tem de ofertar o seu mel para o público consumidor. Exatamente. Então você tem... Que vai além do bater de porta em porta e colocar uma faixa no muro da tua casa. Nós estamos dizendo que não é bom, não. É bom e funciona muito bem. Mas você tem o limite. Você produziu em 1, 2 toneladas de mel, você até vende. E quando você estiver produzindo 4, 5? Então você tem que ir montando e criando novas estratégias de venda de mel. E você tem os canais de venda que são offline. Sim. E canais de venda online. Offline são... O que é canal offline, Thiago? O pessoal deve ouvir assim, que o pessoal ouve muito online. O que é canal offline? Offline é aquele da vida real. Isso, não é? Presencial. É o presencial. Isso. Então, é o bater de porta em porta, é ter uma loja própria. Isso. É você distribuir em outras lojas. Isso. É você fazer, por exemplo, parcerias com consignação. Sim. Tudo isso são canais de vendas diferentes. Participação de feiras, eventos, não é? Feiras agropecuárias que se vende mais. Nós estamos entrando agora em um período de outono e inverno. Exatamente. Nós vamos ter feira agropecuária praticamente em todo o Brasil e todo final de semana tem uma feira em algum local. Quantos canais de venda nós citamos aqui offline? São os canais de venda aqui da vida real, presenciais, existem. E tem vários outros além desses. E online? Que canais você tem online? Você pode vender mel pelo WhatsApp. Sim. Inclusive tem curso na Escola de Apicultura que ensina. Mel pelo WhatsApp.
Você pode usar rede E vamos ter outros, ensinando a vender também pelo Instagram, ensinando a vender pelo Facebook, Mercado Livre. marketplaces. Exatamente. Tem o e-commerce. Você pode montar Sim, uma loja online. loja online. Ué. Tem vários outros. Você tem vários canais online e vários canais offline. Exatamente. Então você tem muitas formas diferentes de vender o mel. Tá vendo que negócio não é só vender mel? Então tem muito. Você tem que ter um estudo disso tudo. Você tem que ter um estudo disso tudo, até de onde você vai vender e o como vender, para tudo. E para cada canal desse, para cada rede dessa, offline ou online, você tem estratégias diferentes de como você vai chegar naquele consumidor. Verdade, professor. Uma venda, por exemplo, que eu faço no portão de casa, não é a mesma forma que eu vou vender dentro do WhatsApp. É completamente diferente. Ou no marketplace que você tem que ter uma contabilidade já para gerar nota fiscal e tudo mais para essas. É verdade. Então tudo isso você tem que colocar em um planejamento. Exatamente. Inclusive, o pessoal pensa que, não, mas eu não dou conta de fazer isso tudo, nem precisa fazer tudo. Aliás, não pode fazer tudo. Não pode fazer Ou tudo. você Se empreende. você quiser fazer tudo, você não consegue fazer nada. Exatamente. Você acaba que não faz nada direito. É. Então você vai entender o que é o seu mercado, vai escolher quais são seus canais de venda e a partir daí você vai escalar. Com certeza. E outra coisa que você tem que observar no mercado são as oportunidades. Oportunidades aparecem sempre, aparecem aos montes. E às vezes, na hora que você menos espera, ela bate na tua porta. Ela bateu na tua porta, olha, eu tô querendo comprar mel. Tô precisando de mel. Um exemplo que eu dou é exatamente a questão. Por exemplo, quando você tem as licitações. Boa, professor. Licitação é oportunidade. Então você tem uma pessoa que fique sempre de olho, e existem plataformas disso, que apresentam licitações de compra de mel, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, a pessoa tem que estar atenta nisso. Porque não é oportunidade de 200 quilos, Thiago. É a oportunidade de você vender 20, 30 toneladas num ticket médio que varia de 25 até 50 reais o quilo. O professor falou é muito verdade. A oportunidade, geralmente, é aquela situação que aparece de uma vez ou outra e ela é gigantesca. Ela vai transformar a sua vida. E aparece a oportunidade. Aparece demais. Você tem que estar preparado para isso. Se você é empreendedor, você está preparado para isso. Thiago, mas eu nunca vi uma oportunidade, nunca apareceu, tem 20 anos na apicultura, nunca apareceu uma oportunidade para mim. Você quer uma dica para você ver a oportunidade fluir, assim, aparecer nos seus olhos? Vai para o Congresso Prêmio de Apicultura. Nossa Senhora. Lá você vai ver o que é oportunidade. Lá, pipoca a oportunidade. E como as pessoas não perdem elas. Então, assim, esteja no lugar correto para você ter as grandes oportunidades. Outra coisa importante tem a ver com o negócio do mel, professor, é marketing. Marketing, com certeza. Negócio sem marketing. Sem dúvida. Então você tem que ter marketing, você tem que fazer marketing. Você tem, porque além do comercial, além de você produzir, além de você vender, você tem que trabalhar sua marca. O marketing, ele é uma palavra que, infelizmente, ela foi muito deturpada ao longo de 20 anos. E muitas pessoas associam a palavra marketing ao ato de você querer enganar os outros, né? Infelizmente, isso foi construído e foi construído exatamente pela nossa classe política, né? A nossa classe política, ela deturpou os marqueteiros. Ela deturpou a profissão do profissional de marketing. Deturpou. Mas, na realidade, o marketing, ele é a estratégia mais importante para qualquer coisa que você queira fazer. E ele usado para o bem, ele converte o teu negócio num negócio ultramilionário. Você falar que você vai fazer marketing em cima de um produto não é querer enganar ninguém, não é querer passar a perna em ninguém, é você querer apresentar o teu produto de maneira íntegra, de maneira correta, apresentando os benefícios daquele produto, apresentando as vantagens daquele produto, apresentando o consumo daquele produto para aquele consumidor ou para aquele lojista que vai revender como uma oportunidade. E eu digo que o marketing na apicultura, ele começa desde o processo de produção. Sim. Gente, como é bom você abrir a rede social de uma marca de mel. E você vê assim, desde o apiário, o manejo, como que a pessoa está produzindo. Isso é muito... E agrega valor. Todo apicultor hoje, querendo ou não, ele já tem um Instagramzinho dele. E ele coloca ali uma fotinha do apiário, uma fotinha da abelha, uma fotinha do mel. Todos já estão fazendo marketing. Todos já estão. Só que você ainda está fazendo marketing incipiente. Que você postar ali simplesmente 1, 2 publicações no Instagram por semana, isso é uma pontinha do marketing. Ensina isso lá também no nosso curso Como Vender Mel pelo WhatsApp, lá da Escola de Apicultura. Então, tudo são estratégias. A maneira que eu vou fazer o marketing, por exemplo, da minha loja online é uma. A maneira que eu vou fazer o marketing, por exemplo, da Companhia da Abelha, lá dentro do Parque Ateneu, é outra.
É verdade. Uma coisa é eu vender mel pela loja online para o Brasil inteiro. A outra coisa é vender mel para o meu público presente, exclusivamente dentro do meu bairro. Que tá passando a calçada. Que está passando a calçada. Então são marketings diferentes, estratégias diferentes. E como saber a estratégia que você vai utilizar? Como é que você vai saber? É em cima do próximo ponto que a gente vai trazer aqui, que você tem que conhecer para montar seu negócio apícola. É Planejamento. Então você tem que planejar. E o planejar, para ele conseguir planejar, ele tem que ter o quê? Antes, conhecimento. Ele tem que ter conhecimento até para planejar. Porque ele acha que planejar é pegar um papel, deixa ele colocando em tópico aqui, planejar. Aquela folha toda rabiscada. Não é, isso não é planejar. Planejar é você sentar, você com a sua equipe, com pessoas que vão te assessorar nisso, para poder te ensinar como planejar. Planejar é plano de negócio mesmo. Você tem que ser botado no papel o passo a passo, como que vai ser a caminhada, como que vai ser a minha rota de estratégia para eu poder atingir o resultado que eu desejo. Eu quero vender 10 toneladas de mel a R$80 o quilo, para me faturar perto aí de R$800 mil com essas 10 toneladas. O que eu tenho que fazer para chegar nisso? Eu tenho que planejar. Não é eu chegar, vamos vender de qualquer jeito. Não, professor, você tem que planejar. Eu ouvi você falando, passando uma dica para um aluno. Ele fez uma venda de mel, né? E tinha que fazer a entrega. Aí eu não esqueço aí que você falou, o apicultor, o aluno da escola de apicultura, ia pegar o carro pessoal dele para fazer a entrega num lugar bem distante. Aí você falou assim, cara, você vai perder todo o seu lucro, porque você tem que ir e voltar. Entrega pro entregador, que vai e você paga só uma viagem. Assim, são detalhes? São detalhes. Mas que no final do seu planejamento faz toda a diferença. E até isso tem que ser pensado. Vê que faz diferença quando você planeja. Se você não planejar, você toma prejuízo para depois você ver que exatamente. É por aí. Eu entreguei mel, eu fui entregar mel lá em Brasília. Uai, mas você foi em Brasília? Você saiu de Goiânia para entregar o mel em Brasília? Você saiu de Goiânia para entregar o mel em Brasília. Quantos quilos de mel? Entregar 1 quilo de mel. Amigão, você parou para pensar que você saiu daqui para Brasília 180 km? Depois mais 180 para voltar para entregar 1 quilo de mel? O que sobrou de dinheiro para você com a gasolina que você gastou? Eu não calculei isso, não. Então você toma uma de teu tamanho, leva um resto de teu tamanho. Porque não planeja. Falta de planejamento. Porque até uma estratégia de entrega, você tem que calcular a logística de entrega, como que vai chegar, como que não vai chegar. Eu achei fantástico isso. Podcast passado, o professor estava lá Não, o anterior, você estava lá no Nordeste, eu falei com o Thiago aqui, não tem a ver com empreendedorismo não, mas teve um comentário no YouTube que eu achei interessante. A gente falou aqui que o nosso primeiro apiário lá da Serra Goiás, na Fazenda da Serra, a gente implantou ele num lugar muito bonito, mas que tinha muitas árvores pequenas. E com o passar de 2 anos, mais ou menos, as árvores cresceram demais, o apiário ficou todo sombreado. E perdeu o potencial. E o conforto biológico da abelha. Ficou úmido, ficou frio, sombreado e tal. Aí uma pessoa comentou assim, nossa, as árvores crescem. Tipo, eu falei assim, a gente não observou isso, é um detalhe. Talvez assim, eu não sei se você já passou por isso, mas a gente colocou num lugar onde as árvores estavam crescendo ainda. E aí é normal acontecer isso aí. Normal. Você pega piara de própolis. Piara de própolis, às vezes, a pessoa monta piara de própolis, ela precisa de sombreamento na própolis, né? Ela planta árvores para poder crescer, que ela tem que ter sombra. No caso do mel, o sombreamento, ele pode prejudicar a produção, não quer dizer que prejudica total, né? Mas pode prejudicar. Mas tem pessoas que questionam isso. Igual você teve esse comentário. Pô, mas a árvore cresce. Ou seja, dando a entender de que o apicultor reclamou porque a árvore cresceu. Não reclamou. É só o apiário que tem que ser agora realocado. São detalhes. São detalhes. É planejamento. Mas o planejamento é fundamental. E no marketing, então, o planejamento do marketing tem que ser violento. Verdade. Porque às vezes se montam estratégias erradas de marketing, onde você gasta muito dinheiro também, você coloca muito dinheiro naquele marketing, às vezes sai até uma imagem, um banner muito bonito, muito bem apresentado, tudo mais, mas que não converte venda nenhuma. Que não tem conteúdo. Marketing tem... Assim, não adianta também... Eu sou a garantia. Não tem esse... Você tem que saber o que você está vendendo, tem que... Mel, então, onde 90% da população ainda enxerga o mel como remédio, o mel não tem como você traçar nenhuma estratégia de marketing para venda do mel. Isso vai dica aqui, tá? A gente vai tratar disso muito no congresso, mas vai dica aqui. Não há como você traçar nenhuma estratégia de venda de mel para o mercado se você não se propuser a ensinar o consumidor. E souber responder aquela pergunta, ele é puro?
Essa é uma das principais que tem. Isso aqui é Mas, mel puro? mas a maior é a seguinte, que às vezes ele até compra o mel. Não, seu mel é bom, beleza, eu vou comprar. Eu só quero pra fazer um chá pra gripe. E ele nunca mais vai comprar. Por quê? Porque o seu marketing não mostrou pra ele que ele pode ir além do quê? Do chá. Meu alimento. Que o mel é um alimento. E quais as vantagens dele consumir esse mel? Então, o marketing do mel, o momento vive do mercado, porque o mercado é dinâmico, igual a gente vem falando. Se a gente tivesse um mercado americano, ou suíço, ou alemão, onde se come mel todos os dias, você não precisa preocupar em ensinar o consumidor já sabe do benefício. Ele já come mel. O brasileiro não come mel com regularidade porque ele não conhece o que é mel. O brasileiro não sabe o que é mel. Se o brasileiro não sabe o que é mel, qual que é a principal estratégia de marketing que você tem que fazer para qualquer venda de mel? Ensinar ao consumidor. Se você não tiver isso como foco de ensino ao consumidor, você não consegue escalar sua venda de mel. Boa. Agora, Que tem tudo a ver com o próximo passo. para mim, o próximo passo aqui é talvez, do meu ponto de vista, o mais importante de todos, professor. É a mentalidade. O professor acabou de falar aqui, nos Estados Unidos, a média de consumo de mel lá é quase 1 quilo. 1 quilo. 1 quilo de mel por ano. Por americano ano. No Brasil é 60 gramas. 60 gramas. A pessoa que não tem mentalidade empreendedora, ela chega e fala, então não compensa vender mel no Brasil, não. O Brasil não come mel. E a pessoa que tem mentalidade empreendedora fala, nossa, o Brasil é um potencial. Oportunidade. Vou ensinar esse povo a comer mel e vender muito mel. O dia que o Brasil começar a comer mel igual americano, eu tô rico. Tô rico. Então, isso e essa mentalidade, se ela não passar primeiro por você, apicultor, que produz o seu mel, você não vai conseguir entender isso. Tem apicultor que não consome mel. Além de não consumir mel, ele também entender de que ele tem que enxergar o mercado dessa forma. O apicultor, ele enxerga como o Thiago comentou. Ah, não, aqui come pouco mel, aqui não é bom de vender mel, não vou mexer com isso não. A pessoa que não tem mentalidade fala assim, aqui na minha região estão pagando R$12 o litro do mel. Aqui eu tô penando pra vender. Eu tô vendendo a 12. Não, amigão, você não tá vendendo nem a 12 nem a 8. Você tá entregando teu mel. A pessoa que não tem mentalidade chega e fala assim, quanto tá o mel aí na sua região? Exatamente. É a pessoa que não tem mentalidade empreendedora. Quem põe o preço no mel é quem tá vendendo. Quem põe o preço no mel é quem tá vendendo. Então, você tem que ter essa mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade de empreendedor, você jamais vai conseguir instituir um negócio apícola. Se você... E repito, igual eu falei, questão de mentalidade. Que essa mentalidade aqui principal é a do empreendedor, né? O empreendedor, ele tem a mentalidade de oportunidade. E dele dele mudar a mentalidade dele também em relação ao produto. Copo meio cheio. Exatamente. E tem muito a ver com a comunidade que você está inserida. Águia voa com águia. É o último aí, gente. Você tá pulando aí, nossa. Verdade. Mas é porque tem a ver também com o network. Se você não tá junto das pessoas que... Vamos falar então do network e chegar nesse último aí. O network é um outro ponto também muito, muito, muito importante. Por quê? É contato com pessoas. A gente comentou sobre a oportunidade. Como é que você consegue a oportunidade? Fazendo network. O que é network? É rede de contatos. Tenha contatos. A comunidade Premium dentro da Escola de Apicultura é a maior comunidade de empreendedores apícolas do Brasil. Então, você quer conversar com outros empreendedores apícolas? Comunidade Premium. Vou te citar uma situação dessa aqui, que é exatamente a questão aqui do network, Thiago. Eu estava aí, como todo mundo sabe, há 2 semanas atrás, lá no Nordeste. Então, teve lá uma cidade que eu palestrei, que é Jeremoabo, no sertão da Bahia. Tem até aluno da escola lá, vários, por sinal. Estavam lá na palestra, tudo, tinha mais ou menos umas 300 pessoas na sala. 95% delas vende mel como? Vende para atravessador, moço. Agora você imagina, em uma sala onde chega um apicultor que queira empreender um negócio apícola, ele chega numa sala de palestra aonde 95% dos apicultores presentes só vende mel para atravessador. Ele vai ser induzido... R$7,20 o quilo. Caramba. Ele vai ser induzido a vender mel a que preço? Ele é empreendedor. Mas o ambiente que ele está convivendo, todo mundo vende mel a R$7,20, correto? Não é? Tem alguém que é empreendedor naquela sala? Ninguém. Não tem. Ninguém. Todos ali respiram ao ato de quê? Produzir e vender a R$7,20. Produzir e vender a R$7,20. Produzir e vender a R$7,20. Se chegar 2 ali querendo empreender, querendo vender a R$80, vão dizer que eles são loucos. Não, aqui a gente só consegue vender a R$7,20. Então ele não cabe ali. Ou seja, o network que ele vai estabelecer numa sala daquela é zero. Para negócio apícola é zero. Agora, quando você chega num congresso prêmio de apicultura, com 400 apicultores dentro de um auditório, onde todos respiram o ideal do quê?
de levar o mel ao consumidor, no máximo de lucratividade, 70, 80, 90 reais o quilo ou até mais. Uma visão empreendedora da apicultura. Qual que é o ar que você vai respirar? Qual que é o network que você vai fazer? Qual que é a rede de contatos que você vai estabelecer? É de quem vende a 7,20? Nunca. É de quem vende a 80, 90. É quem quer vender 200. Então o ambiente onde você convive determina o seu grau de empreendedorismo. Determina o tamanho do seu negócio. E sabe qual é o nome? Agora imagina o professor Armindo ensinando empreendedorismo, dando uma palestra de empreendedorismo para uma sala de 300 apicultores que 95% vende mel 7,20. O que ele tomou lá? Porrada. Porrada. Me chamaram de mentiroso, me chamaram de enrolador, que eu tava vendendo sonho, que isso não existe. Veio um atravessador lá me peitar. Você não sabe o que é carregar 60, 70, 80 tambor de mel para um caminhão. Bom demais, amigão. Boa sorte para você. Você tá enriquecendo entreposto. Fica à vontade. Os americanos estão adorando você deixar ele rico. E você, pobre, miserável, fudido. Mas essa, eu acho que é uma mentalidade. Quando a gente fala assim, ó, que você pode produzir e ter 100% de lucro, 200% de lucro, muitas pessoas pensam assim, nossa, mas eu não sou gananciosa assim, por que você... Parece que você está querendo ganhar em cima das pessoas da venda por 80. Você consegue entender? Eu sei. Aí, Você vende por 80 e o entreposto vende a 80. Essa ideia de ganância, né, que foi atribuída, é exatamente, entre aspas, porque não é ganância. Isso aí é você dar a valoração ao produto de acordo com o que você colocou naquele produto. 80 tambor de mel não é fácil, tem que ter um valor agregado nisso aí. Exatamente. Mas a ideia toda é qual? Quando se passa a ideia da ganância, que vender a 200% de lucro, isso é uma ganância. Não, isso não é ganância, gente. Quando você pega um produto que você tirou ele ali do favo, que você levou ele para dentro de um pote, tem a embalagem, tem o rótulo, tem a apresentação, tem o marketing, tem o valor intrínseco incluído, tem a marca do produto que vale demais. Tudo isso embute o quê? Embute valor ao produto. Por isso que o produto chega, às vezes, no lucro de 200%, e no 300%, mercado, 500%. E isso é normal no mercado. Não se deixe contaminar por isso, porque isso aí já cai, sabe do quê? Em uma ótica constituída no país que envolve ideologia. Crenças limitantes, né? Ideologia que envolve ideologia política, ideologia social, religiosa. Né? Onde seria proibido você enriquecer ou seria proibido você desenvolver e constituir mercado. Né? Então você não pode cair nessa armadilha. Tem que ter um cuidado imenso com isso, né, gente? Demais. A gente tá falando network. O network é aquela rede de contatos que você tem, onde você consegue ter acesso a pessoas que vão te ajudar a erguer. Vão te ajudar a ir pro próximo nível. E eu me lembro, professor, que eu fazendo o PodMel lá, os nossos alunos estão sempre conversando lá no Instagram. E eles trocam informações e é uma rede de contatos mesmo. É verdade. O pessoal conversa com o Coppola. O Coppola é muito famoso no Instagram. A Laís e o Vinícius, lá do Apiário VS. E eles conversam entre si e vão trocando informação, vão trocando conhecimento e vão fortalecendo essa rede de contatos. Rede de contato faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, a rede de contatos com quem também empreende. Isso. Sim. Quem também empreende. Aí entra no último ponto que eu vou levantar aqui, que o professor até trouxe. O que é um empreendedor numa sala que hoje 98% lá é caixoteiro? Chama ambiência. Ambiência. Se você não tiver ambiência, uma semente soltada no meio do asfalto, ela tem todo o potencial do mundo para ser a maior árvore, com todo o produto. Brotando no asfalto. Mas se ela não tiver ambiência, não brota. Se ela não tiver condição favorável do ambiente, ela não vai brotar. Olha, e se eu falar para você que nós vamos receber uma aluna aqui no nosso Congresso Supremo de Apicultura, que é a Neide, lá da Bahia. Né? Ela é lá de Euclides da Cunha. Novamente Euclides da Cunha, rapaz. Aquela Euclides da Cunha. Rapaz, ali tá saindo empreendedores grandes ali daquela cidade, viu? Mas a Neide, rapaz, ela tá chegando com uma linha de mel com temperos. Olha, diferenciado, com temperos, com castanhas também. E ela montou uma linha, Jande, de mais de 30 produtos diferentes. Ela está trazendo esses produtos para poder mostrar para o pessoal no congresso. Foi a UTA, né? Foi a UTA. A UTA também vai estar novamente aí. Só que a UTA desenvolveu um produto. Ela começou mais tímida. Agora, a Neide, inclusive a Neide está para entrar para a mentoria também, porque ela até quer constituir um negócio milionário dela a partir do CIF para escalar essa linha de produtos dela. Por isso que ela veio. E ela, cara, tá tomando porrada doidado lá. Ela foi a sementinha que caiu no asfalto.
Ela foi a sementinha que caiu no asfalto. E achou uma brechinha Mas que a ali. ambiência que ela encontrou não foi nem com os apicultores da cidade dela, que tudo vende a 7,20. Aham. A ambiência que ela encontrou foi onde? Na escola de apicultura. E a ambiência da escola de apicultura que ela encontrou fez ela florescer. Tá fazendo tudo quanto é feira agropecuária que você possa imaginar no Nordeste. Não tem um final de semana que ela não vai pra feira. Fantástico. E faturando alto com venda de mel. Alto. Você vai ver que produtos, meu amigo. Neide tá chegando porque aí. os compostos, eles têm um valor agregado Muito alto. muito alto. Isso aí. Olha, Neide é uma pra trazer pra cá, viu? Trazer, vem fazer um podcast com ela, tá? Tá chegando sexta-feira aí. Muito interessante. Sexta-feira. Vai estar em cima. Ela tá com a agenda dela apertadinha, mas vale a pena, viu? Gente, o mercado apícola no Brasil, ele tá sem limite por enquanto, né? Basta a gente Empreender. empreender. Gente, é faca e o queijo na mão. É parar E a de chorar busca e do vender- conhecimento vender de empreender, e a busca do conhecimento de empreender, infelizmente no Brasil ainda vai ter que ser uma ação que vai ter que partir de cada um. Porque nós não temos escolas de empreendedorismo. Não tem temos. incentivo governamental, Não tem. Não, mas o governo incentiva o Sebrae. O Sebrae, ele trabalha tópicos do empreendedorismo, mas de forma muito superficial. Muito superficial. bem raso, né? Assim. É tudo muito raso. Aquilo que vai transformar a pessoa realmente num grande empresário milionário no negócio dele, não vai ter. Então não há. As escolas, as faculdades não ensinam. As escolas, quando eu falo, é escola desde o ensino primário, pô. Desde a escolinha. Educação financeira, Né? empreender, Desde a ensinar escolinha. que... A gente teve educação financeira na escola. Eu fiz técnico, né? Você fez técnico? Contabilidade. Eu tive no ensino, eu tive no científico normal. Eu tive matemática comercial até o 7º ano do ensino primário. Até o 7º ano do ensino fundamental. Eu tive. Lá em Minas o negócio era diferente. A minha turma foi a última. No ano seguinte, a prefeitura já descontinuou. Pra que formar a A gente? vida inteira eu estudei em escola pública, eu nunca estudei em escola particular. E eu tive matemática financeira até o 7º ano do ensino fundamental. A gente fez trabalho de escola no 7º ano, tocando uma empresa. Como é que montava uma empresa, como que administrava uma empresa, como que preenchia um talão de cheque, como que fazia uma nota promissória, como que emitia uma nota fiscal, né? Aquela que era bloco, lembra? 5 vias, carbonado. A gente simulou tudo aquilo no trabalho escolar. Menina ainda. Menino, cara, 7º ano, você tinha quantos anos? Você tinha 13 anos. Noção de compra e venda. Noção de compra e venda, negociação de venda. Mercado. Teve tudo isso. Aí depois começaram a dizer que ensinar empreendedorismo era levar a pessoa a trabalhar de forma egoísta ou de forma gananciosa. E não é. Crença limitante num negócio, né? Crença militante é trazer um lado de ideologia. De ideologia que está prejudicando enormemente o país. Verdade. Como a Limita toda uma apicultura não tem nada a ver com isso, e a escola de apicultura muito menos, a gente vai na contramão da história, estamos construindo os maiores empreendedores do negócio apícola de toda a história da apicultura brasileira. Verdade. E não tem pequeno ou grande na apicultura, não. Todo mundo pode Todo mundo pode se desenvolver. tornar grande. Tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. O mundo quer o mel do Brasil. E o Brasil, que é o mel do Brasil. E o Brasil que é o mel do Brasil. E falta a gente aprender a vender, aprender a apresentar, aprender a trabalhar esse mercado, constituir o negócio milionário, bilionário. E a gente tá aqui pra Em ensinar... escala planetária é um negócio bilionário da apicultura. Tá faltando a gente entender. O que você tem que fazer com isso? Buscar conhecimento. Nesse final de semana... É o Congresso. Congresso Supremo de Apicultura, para você que tá chegando, ainda tem. Vou deixar o link aqui para você, que é bacaninha. De repente, dá uma vontade de hoje para amanhã você se inscrever. Você pega um avião ou um ônibus de onde você estiver no Brasil, vem para cá, porque para você que tá atrás de uma oportunidade de construir seu negócio, Congresso Supremo de Apicultura esse final de semana, eu vou estar esperando vocês aqui. Valeu, professor. Valeu, Thiagão. E vamos correndo que o negócio tá pegando fogo. Pegando fogo. Gente, bom demais. Valeu, obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Valeu.